Muito obrigado, Denis Munhoz, ok. Agora sim, então, 7h24, Joanilson Rodrigues. Olha, meus amigos, começando por essa história do míssil, e a gente sabe que uma guerra não é só exércitos se movimentando de um lado para o outro, mas sim uma construção política, uma continuação da política, digamos assim. O que não dá para resolver na política, na conversa, a gente resolve na mão, a gente resolve na bala. Basicamente, essa é a história das guerras, né? As guerras, elas escalam por causa disso. E a primeira coisa que morre, a gente sabe que é a verdade. Essa questão dos mísseis, eu convido a audiência a procurar uma explicação do professor Roque. Roque é H-O-C, H-O-C, professor Roque. Ele mostra exatamente, Jantália, primeiro, as estatísticas, né? Algumas estão lá no vídeo dele, vocês vão, outras eu vou trazer aqui de outras fontes. Mas, basicamente, o Hamas ele lança uma média de mísseis por mês de 7.000 mísseis contra Israel. Israel tem aquele chamado Domo de Ferro, que é um sistema que abate esses mísseis. São mísseis pequenos, né? Deixar bem claro. São quase uns foguetes, mata muita gente onde cair, mas Israel tem uma estrutura, inclusive quando percebe que vai cair em algum lugar não habitado, Israel deixa cair. E aí, o que aconteceu? Desses 7.000, cerca de 5 a 8% falham, né? Então, cerca de 400 mísseis lançados lá da faixa de Gaza contra Israel, às vezes caem na própria faixa de Gaza. Eles falham, né? Não dão certo. E o que aconteceu? A imprensa, torpe, como sempre, né? Quando Israel falou, olha, 40 bebês nossos aqui de Israel foram decapitados, mortos e decapitados. Eu quero ver a prova, eu quero ver as fotos, né? A imprensa logo pediu. Mas quando falaram que um hospital com 500 pessoas foi atacado, a imprensa não pediu foto, a imprensa não pediu nada. E quem é que deu essa informação? O próprio Hamas, que é a autoridade palestina, um dos lados, né? Então, a começar por aí. Então, qual que é a fonte da informação? É essa. Segundo, se você vir as imagens do Al Jazeera, dá para ver claramente, né, que eles ficam mostrando, como a CNN Internacional, outras emissoras têm isso, quando está em guerra, mostra de noite a cidade de longe, né? E captou esse foguete subindo e caindo. E sabe onde ele caiu? Ele caiu no estacionamento do hospital. Ele não caiu em cima do hospital. Lançou alguns fragmentos em cima do teto, dá para a gente ver pelas imagens, e caiu no estacionamento do hospital, e não em cima do hospital. Alguns carros pegaram fogo, né? Provavelmente deve ter morrido, sim, algumas pessoas ali, mas muitos carros ali não pegaram fogo, e dá para ver uma diferença com os mísseis de Israel. Um míssil de Israel ele tem um poder muito maior. Quando ele cai, ele faz uma cratera no mínimo de 7 metros e, em média, uma cratera de 19 metros, né, de raio. Então, é muito mais poderoso do que esses foguetes do Hamas. E aí, a gente olha a estrutura do prédio antes dessa explosão e a estrutura depois da explosão, e só dá para concluir uma coisa: os prédios não foram derrubados, portanto, essa história de que morreram 500 pessoas, com certeza é mentira. Não morreram, não mostraram corpos das 800, 500, 800, essas informações foram divergentes ao longo do dia, pelo que eu vi ontem, mas o que realmente nos indigna, e parte disso que o Jantália mostrou lá no Capitólio, eu acredito que tenha sido pela própria imprensa. The New York Times colocou: Israel ataca um hospital com 800 e mata 500 pessoas. Quer dizer, se sai uma notícia dessa, você primeiro está igualando os terroristas que invadiram, mataram milhares, né, de judeus ali, porque passou de 1.000, mataram bebês, esquartejaram mulheres, estupraram mulheres, idosos, crianças, inocentes civis desarmados. Então,
esse grupo terrorista foi e fez isso, e aí a luta de parte da imprensa que já defende esses terroristas há muito tempo é tentar construir uma narrativa que vai igualar Israel com eles, mas não dá para fazer isso. Não, eu tenho que dizer esse termo para a audiência, Chantal, não sejamos bocós, não sejamos bocós de embarcar nisso, porque você tem que parar para pensar, Israel tem um serviço de inteligência e o que o Hamas queria é que fosse um ataque assim, assodado, sem pensar, né? O que Israel fosse lá sem pensar e cometesse alguma barbaridade. Essa questão do Egito também é interessante, Jantari, porque o próprio Egito, em 2015, você vê que a imprensa quase não fala, mas o Egito ali fica na parte sul, né, da faixa de Gaza. Então, do lado direito, digamos assim, do leste, né, da faixa de Gaza, está toda a fronteira com Israel até no norte. Mas no sul, a faixa de Gaza faz fronteira com o Egito. E o Egito já falou, nós não queremos aqui. Por quê? A imprensa quase não fala que os egípcios são árabes, como os moradores da faixa de Gaza, são islâmicos como eles, mas em 2014 ou 2015, eles mesmos bombardearam instalações ali, prédios e tudo mais, para abrir uma clareira entre o Egito e a faixa de Gaza, que eles não queriam que esses terroristas viessem para o país deles. A gente não pode esquecer que Israel devolveu lá a região do Sinai para o Egito, né? Porque o Egito também sempre fez guerra contra Israel, e o que o Hamas quer é que todo mundo islâmico se levante de forma injusta contra Israel com essas notícias mentirosas. Infelizmente, já morreram algumas pessoas, mas Israel não entrou por terra, e com certeza esse míssil não é de Israel. Esse é um míssil, com certeza, do próprio Hamas, da Jihad Islâmica, mas são deles lá e acabaram ferindo o próprio povo no estacionamento do hospital. Não foi derrubado o hospital e nem abriu essa clareira, assim, de cima dá para ver a imagem. Professor Roque, HOC, depois vocês deem uma olhada lá, que dá para ver as imagens claramente, ele faz um passo a passo, Jantar e Rui.